Hoje vou explicar um filme de terror chamado Let Her Out. Spoilers à frente, cuidado. O filme começa com uma jovem que mora no Motel Zemini. Ela é uma prostituta. Durante uma noite agitada e sombria, uma figura se aproxima de seu quarto. Ela é então atacada e estuprada pelo intruso. Ela mais tarde descobre que está grávida e desesperada, e sozinha pega uma tesoura tentando abortar, e acaba se matando no processo, mas a criança sobrevive. Pulando 23 anos após o incidente que o filme mostra, Ellen, que sobreviveu ao ataque de sua mãe assustada antes do nascimento. Ela agora é uma mensageira de bicicleta que mora em Toronto com sua melhor amiga, Molly. Um dia, Ellen recebe a tarefa de entregar mercadorias na casa de uma amiga chamada Roman. Naquele dia é o aniversário de Ellen, então Roman lhe dá um quadro, que ele afirma ser o lado negro de Ellen. Ellen imediatamente leva a pintura para casa em seu motel. Ellen conta para Molly a história da morte de sua mãe. Molly se preocupa profundamente sobre a condição de Ellen. Molly está sempre lá para apoiá-la, pois Ellen não tem nenhuma outra família. Logo Molly deixa o local, porque ela tem um encontro com seu namorado, chamado Ed. Quando ela estava voltando do motel, Ellen é atropelada por um carro que a deixou gravemente ferida. Ellen é então levada para o hospital. Ela sofre um ferimento na cabeça e quebra alguns ossos. Semanas depois, Ellen finalmente consegue ir para casa. Molly e suas amigas começam a dar uma pequena festa para saudar a chegada de Ellen. Na festa, Ellen conhece o namorado de Molly, Ed, que parece interessado nela. Quando a festa está acontecendo, de repente, Ellen começa a ter um apagão e perder a consciência. Ela acorda em um estacionamento vazio. Ellen está confusa com o que aconteceu antes. Ela imediatamente liga para Molly para perguntar o que aconteceu quando ela estava inconsciente. Molly explica que Ellen deixou festa sem dizer aonde ela estava indo. Sem saber o que aconteceu, Ellen imediatamente volta para casa em um estado de ansiedade muito forte. Ellen começa a pintar quadros estranhos. Como ela tem medo da pintura de Roman, no final coloca-os debaixo da cama e cobre com um pano. No dia seguinte, Ellen começa seu dia como de costume, se exercita, come e toma banho. Assim que ela termina de tomar um banho, de repente, ela começa a ver uma figura estranha. Então ela tem outro apagão, e acorda na frente de seus amigos com um pé machucado. Molly e outros estão confusos lá. Molly explica a Ellen que ela saiu usando apenas uma toalha por várias horas. Ellen tinha desaparecido e voltando para casa. O pé de Ellen já estava sangrando. Ellen começa a remover o vidro quebrado de seus pés. No dia seguinte, Ellen e Molly vão a um médico chamado Dr. Edley para consultar sobre o que está acontecendo com Ellen. Dr. Edley começa a fazer algumas perguntas. Ellen explica que ela está sempre se movendo de um lugar para outro inconscientemente. Ela estava em um lugar e de repente acordou em outro. Isso tem acontecido com frequência desde o acidente. Além disso, ela frequentemente vê uma sombra negra. Depois de ouvir sua explicação, o médico decide realizar uma tomografia computadorizada em seu cérebro, e os resultados serão divulgados no dia seguinte. Ellen volta imediatamente para casa e vai direto para a cama. Durante o sono, ela tem visões fugazes de uma figura feminina. Ellen acorda com um telefonema do Dr. Edley. O médico diz a Ellen que algo estranho aconteceu com o cérebro de Ellen. Ao ouvir isso, Ellen vai imediatamente para o hospital. Lá o médico explica que eles descobriram um tipo raro de tumor em seu cérebro. Fora que outra pessoa viveu em seu cérebro todo esse tempo. A mãe de Ellen, que anteriormente se esfaqueou na tentativa de desengravidar, descobriu-se que estava grávida de gêmeos. Um dos fetos foi de fato morto no útero, mas foi posteriormente absorvido pelo crânio da sobrevivente, Ellen. O acidente de carro que Ellen sofreu antes, de alguma forma, ativou este gêmeo que há muito tempo estava adormecido. Agora está crescendo em um ritmo rápido, e é responsável pela perda de memória e comportamento errático de Ellen. Ela agora sofre de uma síndrome chamada Síndrome do Gêmeo Desaparecido, um distúrbio real que ocorre quando um gêmeo desaparece no útero durante a gravidez como resultado de um aborto espontâneo de um gêmeo. O gêmeo é então absorvido pelo corpo do feto sobrevivente. Isso resulta em Ellen tendo duas personas diferentes, Ellen e sua irmã gêmea. Então o médico exige que ela se submeta a uma cirurgia para remover sua irmã gêmea de seu cérebro. No entanto, ela precisa esperar 3 dias até a cirurgia em casa. Mais tarde, ela vê a pintura assustadora dada por Roman. A pintura aparece de repente na parede. Ela pensa que foi Molly quem a colocou de volta, mas não foi. Ela finalmente decidiu devolver a pintura para Roman. Chegando na casa de Roman, Ellen não vê nenhum sinal de Roman. Ela só vê uma filmagem em um laptop que acabou sendo Ellen que estava torturando Roman de forma muito sádica. A filmagem mostra Roman implorando por misericórdia, mas Ellen inconscientemente matou Roman. Ellen não consegue se lembrar de nenhum desses atos. Depois de andar pela casa de Roman, ela também vê vidros quebrados e ela se lembra do dia em que voltou para casa com um pé machucado. Ellen agora está convencida de que dentro dela existem duas personas. Às vezes Ellen está no controle de seu corpo, mas às vezes sua irmã gêmea está no controle. Ellen agora percebe que está em guerra.
Com seu próprio corpo e mente, ela corre de volta para casa e começa a amarrar suas mãos e pés, para impedi-la de ir a qualquer lugar no dia seguinte. Ellen começa a sair para caminhar à noite, porque ela está entediada em casa, porém, ela tem alucinações e decide ir a um banheiro próximo. Ela começa a remover o gesso, e abre as cicatrizes cirúrgicas em suas mãos. Ela fica chocada ao ver outro dedo humano em sua mão. Então ela decide deixar aquele lugar para trás. Porém Ed, o namorado de Molly, começa a perseguir Ellen. Ed está muito interessado na beleza de Ellen, portanto, ele planeja estuprá-la naquele momento em que a irmã gêmea de Ellen começa a tomar controle do corpo. Ela aponta uma faca para ele assustando-o. Ela corre imediatamente de volta para casa. Depois de recuperar a consciência em casa, Molly então diz a Ellen para parar de pintar imagens estranhas e assustadoras. Mas Ellen revela que não foi ela quem desenhou as imagens. Elas discutiram até finalmente o corpo de Ellen é assumido por sua irmã gêmea e começa a atacar Molly. Quando ela recupera o controle, ela percebe que poderia ter machucado Molly. Eventualmente, Ellen diz a Molly para ficar longe dela. No entanto, Molly se recusa. Então Ellen decide ir embora daquele lugar e ficar longe de Molly. No caminho que Ellen se encontra com Ed. Ed quer se vingar porque Ellen apontou uma faca para ele. Antes de Ellen começar a explicar que estava doente e que não era ela quem estava fazendo tudo isso, Ed não dá ouvidos a Ellen e ele planeja estuprá-la. Ellen, ao mesmo tempo que sua irmã gêmea, começa a assumir o controle do corpo e o mata instantaneamente, depois de matar Ed. Ellen recupera a consciência e vê que Ed agora está morto, percebendo quão perigosa ela se tornou. Ellen planeja cometer suicídio no motel Zemini onde sua mãe cometeu suicídio anos atrás. Em outro lugar, Molly começa a olhar para suas fotos com Ellen. Ela observa uma diferença significativa nela, antes e depois das fotos. Ela percebe também uma mudança em sua personalidade. Ela finalmente conclui que dentro do corpo de Ellen há duas pessoas diferentes. Quem a atacou não era Ellen. Molly imediatamente liga para Ellen para descobrir onde ela está. Ellen se despede revelando que ela vai cometer suicídio no motel Zemini. Ouvindo isso, Molly imediatamente usa sua bicicleta e vai direto para o motel. Quando Ellen acaba de chegar ao motel e está prestes a cometer suicídio, sua irmã gêmea começa a assumir o controle de seu corpo. Molly então chega ao hotel. Porém é tarde demais. Sua irmã gêmea controlou completamente o corpo de Ellen. Ela imediatamente ataca Molly. Molly tenta se defender e, eventualmente, é forçada a matar Ellen. Na cena final, Molly começa a voltar para casa lembrando de todas as suas memórias com Ellen, e é assim que o filme termina. Se inscreva para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.